pudesse se colocar de pé. E você que me encontrar também pudesse colocar de pé, vai procurando em pé, né? Quem não puder, fique na sua melhor condição aí mesmo, amém? Que é só por uma questão de reverência, mas o que conta mais mesmo é o nosso coração, né? Nós vamos ler o Neemias 9, do versículo 1 até o 7. Poderia ler o capítulo todo, porque ele mostra muitas coisas para nós, mas já dá para ter uma ideia aqui só do versículo 1 ao 9. Amém? Acharam aí? É antes de Esther, né, do livro de Esther. Esther, Jó, Salmos. Estou de Salmos para trás aí. Parte livro. Diz assim, irmãos: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se dos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. Então eles ficaram 3 horas ali lendo o livro da lei, né? Lendo as leis do Senhor, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Então eles tiveram 3 horas de leitura da lei, ou seja, entendendo, lembrando, né, o que o Senhor queria que eles fizessem. E aí eles perceberam que não fizeram, ou não era para ter feito algumas coisas, eles fizeram. Então eles passaram mais 3 horas confessando esses pecados e também adorando o Senhor. Versículo 4: de pé na plataforma estavam os levitas. Por isso que é muito importante a posição dos levitas, que nós hoje chamamos de levitas, né? Mas são aqui adoradores como nós, né, irmãos? Porque levitas naquela época, eles cuidavam do templo, e a vida deles era dedicada ao templo. Eles cuidavam de tudo: limpeza, organização, direção da adoração, e tudo eles faziam lá. E aí, olha como é importante esse pessoal dentro da igreja. De pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. Eu não sei você, mas quando eu vejo alguém clamando em alta voz ao Senhor, eu me motivo também, e eu começo a clamar também, começo a declarar ao Senhor. Então existem e é necessário ter essas pessoas na casa do Senhor. Versículo 5: e os outros levitas, né, que são o Jesua, o Cadmiel, o Bani, as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, conclamavam o povo dizendo. Aí ele já chamava o povo: venham comigo, levantem-se, louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Esse aí é o play, né? Ele chama nós e vamos adorar o Senhor, levante suas mãos. Então é necessário. Eles diziam: bendito seja o teu nome glorioso. Aí esses levitas começaram a declarar algumas coisas, né? A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Versículo 6: só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. E ele vai aqui, depois dos outros versículos, lembrando de muitas coisas que Deus é, que Deus faz, e isso nos ajuda a nos posicionarmos no lugar que deveríamos estar. Amém, irmãos? Então é só uma base para a nossa ministração. Vamos orar ao Senhor para que Ele abra o nosso coração, para que possamos entender e possamos também seguir esse caminho do arrependimento e da confissão, para que nós possamos viver tudo que Deus quer trazer sobre essa terra, que é um avivamento, um grande avivamento. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca essa palavra diante do Senhor. Eu sou um ser humano falho, Senhor, não tenho conhecimento além do que aquilo que eu enxergo, ó Pai, aquilo que eu ouço. Mas o Senhor, ó Pai, está além de tudo. O Senhor tudo sabe, tudo pode, Senhor. Senhor, o Senhor também está em todos os lugares. Eu te peço, a Deus, que aquilo que nós precisamos ouvir seja ministrado essa manhã. Dê-me sabedoria dos céus através do seu Espírito, Senhor, que eu possa ministrar a vontade do Senhor, e que cada um de nossos corações possa estar aberto para receber essa mensagem e sermos transformados, Senhor, para estarmos mais perto da sua vontade, mais perto do Senhor, ó Pai, mais dentro do seu querer, ó Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Deus, fala conosco de uma maneira sobrenatural. Deus, que não seja algo normal, Senhor, mas que seja natural, sobrenatural, Pai, com o seu Espírito Santo, Senhor. Encha os nossos corações, Senhor.
Que o Seu Espírito Santo nos invada hoje, Senhor, da maneira, Pai, grandiosa, Senhor, a ponto de não aguentarmos, ó Pai, segurar algumas coisas que estão dentro de nós, Senhor. Deus, existem coisas que fazemos, praticamos, ó Deus, ou pensamos, que precisam ser liberadas, Senhor, precisam ser libertas, saírem de dentro de nós, Senhor, precisam ser confessadas. Que hoje, através do Seu Espírito, Senhor, nós possamos entender, ó Pai, que não devemos carregar isso, mas devemos nos limpar, nos purificar, Senhor, para estarmos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para trazer em nossas vidas e através dela, em nome de Jesus. Repreenda, ó Pai, todo levantar das trevas. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa nenhum mal vir sobre este lugar. Não deixa, Pai, confusão, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Mas que tudo que o Senhor deseja seja, Pai, ministrado. E cada vida ouça aquilo que o Senhor tem para dizer, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Podem se assentar, vamos lá, vamos tentar trazer aqui o Senhor tem ministrado no meu coração, amém? Esse texto aqui de Neemias, ele vai mostrar que as pessoas retornaram da Babilônia, e o Neemias foi uma das pessoas usadas, que ele viu a terra de Israel como estava, a calamidade, aquele caos, o templo destruído, o muro derrubado, casas destruídas, e ele foi tocado de uma maneira tão grande através do Espírito, que ele desejou largar o seu cargo ali, que ele tinha um cargo, ele decidiu largar para ir cuidar e construir o muro, reconstruir o muro. E aqui nesse capítulo número 9, eles já tinham reconstruído o muro, já tinha sido estabelecidas as portas, e aí no capítulo número 8, Esdras se levanta e começa a ler o livro da lei, das 6 horas da manhã até o meio-dia. Ele lê o livro da lei, e todas as pessoas que podiam entender estavam ali, e de pé, das 6 horas até meio-dia, eles estavam ouvindo as leis do Senhor. E aí quando chega aqui nesse capítulo de número 9, ele vai dizer que as pessoas já não só ouviam a palavra, mas elas passaram a confessar os seus pecados. Por quê? Porque elas começaram a perceber que eles estavam vivendo errados, que eles não estavam fazendo o que o Senhor queria que eles fizessem, ou que eles estavam fazendo o que não deveriam fazer. Porque no versículo capítulo 8, eles estão lá ouvindo a lei, estão tranquilos lá, ouvindo durante 6 horas. Já no capítulo 9 vai dizer que os israelitas, alguns deixaram as pessoas estrangeiras que eles viviam para se apresentar ao Senhor, somente eles. Por quê? Porque na nossa vida nós temos um grave costume de começar a se envolver com coisas e com pessoas que chega uma certa situação que nós achamos que é normal. As pessoas começam a achar que é normal. Eu não sei se você já passou por isso, de você entrar em algum ambiente e as pessoas falam palavrões ou falam algumas coisas feias, e você fica assim, abismado com aquilo. Você fala, meu, como que pode a pessoa falar desse jeito? Só que aí você está trabalhando no lugar, de repente passa um dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 1 ano, daqui a pouco aquilo virou rotina. E se não tomar cuidado, daqui a pouco você está falando a mesma coisa que eles. Está junto, é o mesmo barco. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que ande com sábio será sábio, ande com tolo será arruinado. A palavra do Senhor deu para eles uma regra: não podem dar as suas filhas a estrangeiros, e não podem pegar mulheres estrangeiras para se casarem. E deu essa regra para eles. Quando o povo estava em guerra, um certo rei chamado Baraque, ele convida Balaão para poder ir lá e amaldiçoar o povo de Israel, porque ele via aquele povo de Israel em número, era muita gente, não dava para contar. Então o Baraque pensou o seguinte: eu preciso amaldiçoar esse povo de alguma maneira, porque não existe outra forma de poder vencer isso. Então ele chama Balaão, ele chama 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele não quer ir, até que o Senhor o libera para ir. Vai lá. A história é longa, inclusive ele é o mesmo cara da mula que quer fazer ele parar. Mas vamos para o que mais importa na palavra. Quando Balaão chega lá para amaldiçoar o povo, ele sobe 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e não consegue amaldiçoar o povo. Inclusive uma das falas que ele fala para Baraque é o seguinte: como vou amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Então ele não conseguiu amaldiçoar o povo, não conseguiu. Porém, o Balaão, que inclusive é citado lá em Apocalipse como uma pessoa que fez tudo que não deveria fazer, e que as pessoas que seguem a sua doutrina são falhas. O Balaão, ele amava o dinheiro,
Ele amava ter recurso, então ele desejava ganhar alguma coisa com isso. Por não poder amaldiçoar o povo, ele diz para o rei Baraque: ó, eu não vou amaldiçoar, porém eu tenho um caminho. Pede para as suas mulheres conquistar os homens de lá, porque com o tempo eles vão começar a conviver com ela, e eles mesmos vão começar a adorar os seus deuses, e aí eles vão ser dominados por vocês, porque se eles não adoraram o Deus deles não estará com eles na guerra, eles serão vencidos por vocês. E assim aconteceu. As pessoas foram dominadas. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é que se nós não vigiarmos, o que é profano parece que passa a ser santo. Parece que o que não é normal e natural passa a ser normal e natural. Por exemplo, hoje a gente vê crianças, adolescentes, 12, 13 anos engravidando. Não é normal. Não é normal, são crianças. Não são casados, não é normal. Uma pessoa usando droga, ou tendo aí uma overdose, morrendo, é normal? Não é normal. Não é normal, né? Pai matando filho, filho matando pai, pessoas aí cometendo crimes horrendos, não é normal. Isso não é normal. Então a gente precisa entender que o Senhor tem uma vida para nós que é diferente do que então querem pregar como normal. E nós precisamos entender que nós somos as pessoas escolhidas para fazer a diferença nessa terra. Amém, igreja? Então aquele povo começou a entender isso. Poxa, nós não estamos vivendo o que Deus queria que nós vivêssemos. Eu preciso estar preparado. Então nós também precisamos entender que o Senhor está para derramar algo grande sobre a terra. É uma profecia do Senhor que está lá em Joel, inclusive era citado em Atos dos Apóstolos. Diz lá o seguinte: que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E aí o outro texto diz lá em Hebreus 2,14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? Vai acontecer isso, você crê? Já aconteceu? Não, ainda não. Aconteceu o que Pedro falou, isso é o que estava escrito lá em Joel. Quando ele estava em Atos dos Apóstolos, é uma parte, uma porção. Isso já aconteceu em muitos lugares, avivamento, né? Quem sabe aí, acho que foi no ano passado que aconteceu numa faculdade lá de teologia, onde começou o culto e não parou mais. Um dia, 2 dias, uma semana, e não parou-se o culto. Mas como foi que este culto revelou um avivamento local? Através da confissão dos pecados. Esses locais que tiveram algo acontecendo sobrenatural e que começou a coisa avançar, o Espírito descer e invadir aquele lugar, foi porque as pessoas que estavam ali entendiam que eles estavam errados, e eles subiam nos púlpitos e eles confessavam os seus erros. As pessoas se uniam em seus lugares e começavam a confessar pecado para outra. A confissão de pecado, irmãos, é o caminho para nós vivermos o que o Senhor tem para nós vivermos. Então, para que eu possa estar preparado para esse dia que o Senhor tem preparado, eu preciso me limpar, eu preciso estar puro, eu preciso me limpar. Eu nunca mais vou pecar. Não é isso que eu estou dizendo, mas nós precisamos entender que um pecado escondido, quando o Senhor vier, o Senhor, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça. Tem uma parte que eu escrevi aqui na ministração, que eu peguei de um outro lugar que eu vi, que a energia ela é boa. Quem dá? Tem um irmão ali que trabalha com energia, né, irmão? Não é boa a energia? Ó, tem luz aqui, eu estou conseguindo falar no microfone. Agora toca nela na hora errada, no lugar errado que você vê. Fala, irmão. Coloca a mão no fio na hora errada, com o pé descalço, molhado ainda. Deus, Ele é bom. Mas se Ele se achega no lugar e a pessoa estiver de uma maneira errada, mas a intenção é boa. A intenção de usar também era boa. A arca está sendo carregada, ele viu que ela ia cair, ele foi colocar a mão, morreu. A intenção é boa, mas não está preparado para aquela função. Então nós precisamos entender que quando o Senhor vem, nós precisamos estar preparados. E nós não sabemos o dia que isso vai acontecer, desse derramar do Senhor. Como é que nós vamos estar? Será que nós vamos estar preparados para isso?
Então esse povo começou a se preparar, começou a confessar os seus erros, começou a confessar ali os seus pecados, e o Senhor começou a abençoar esse povo. Amém, igreja? Amém. Então nós precisamos também nos preparar. Quando o Senhor vai destruir a terra, Ele chega para Noé e diz: prepara uma arca, porque eu vou derramar chuva sobre a terra. Ele não falou de chuva, Ele falou que havia um dilúvio. E aí a palavra do Senhor vai dizer que, lá em Hebreus, que Noé foi profetizado que ele ia viver coisas que nunca se viu, ou seja, provavelmente nunca teve chuva sobre a terra, mas o Senhor falou para ele: faça uma arca. E o que ele fez? Foi fazer a arca. Quantos anos se passaram? Por volta de 100 anos. Aí a arca estava pronta. Quando a chuva veio, o que aconteceu? A arca estava pronta. E o Senhor deu um tempo para ele, mais ou menos 100 anos. Agora, irmãos, o Senhor está dando tempo para nós. Como é que nós vamos estar quando isso acontecer? E outra coisa, né? Quando a arca estava pronta, o Senhor abriu as comportas do céu e derramou água sobre a terra. Depois dos animais já estarem na arca, a família de Noé, Ele derramou. Agora outra coisa que nós precisamos pensar também: será que o Senhor não derramou ainda porque nós não estamos preparados? Nós precisamos pensar nisso. Existem responsabilidades em nossas mãos. Tem gente que pode pensar o seguinte: por exemplo, você trabalha numa empresa, eu estou sonhando tanto pelo cargo tal, mas será que você já está preparado para ter o cargo? Talvez é por isso que você não foi promovido ainda. Você não está preparado, não estudou, não tem uma postura diferenciada, você fala com a chefia igual todo mundo fala, você trata a empresa como todo mundo fala, então você não está preparado ainda, então não adianta. Deus quer fazer algumas coisas em nossas vidas, mas se nós não estivermos preparados, o Senhor não vai fazer. Então nós precisamos entender, irmãos, que coisas que o Senhor quer derramar sobre nós precisamos nos preparar. Amém? Amém? Então quando esse grande avivamento vier, será que eu e vocês estaremos preparados para ser bênção no meio dele e não para sermos fulminados ou para passarmos por problemas por causa da forma como está vivendo? Nós precisamos estar bem, amém, irmãos? Aleluia. Na passagem de Neemias aqui que nós lemos, o povo, eles já estavam, né, construindo ali o templo, né, que tinha sido derrubado. Eles estavam começando a construir e os muros já estavam prontos, já estava pronto, preparado. E aí eles vêm para aquela ministração, e aí o Esdras começa a ministrar, e eles começam a entender aquilo, eles começam a ler a lei. Sabe o que é a palavra, irmãos? A palavra é a pregação. É isso que eu estou trazendo para vocês, a pregação. Tem um pastor que ele fala que a pregação é o dedo de Natan na cara de Davi. É isso que é uma pregação. É o dedo de Natan na cara de Davi. É Deus falando conosco o quão errado nós somos. E às vezes ele não fala igual Natan falou. Ó, você é esse cara que pegou a única ovelhinha que a pessoa tinha, e você tinha um monte de outros, você pegou justo a dele e ainda matou o cara ainda. Deus às vezes não fala conosco dessa maneira aqui, do jeito que eu estou falando, mas o Espírito Santo ele invade o seu coração, e eu falo uma coisa e dentro de você Deus está falando outra. Ele está falando: ó, isso que ele está falando aí é porque você está falando de tal dessa maneira, é porque você fez isso e aquilo com o seu filho, com a sua filha, é porque você está fazendo isso com a sua mulher ou com o seu marido, é por causa daqueles seus pensamentos, aquelas tramas que você está no seu coração, sabe? O Espírito Santo ele começa a ministrar, irmãos. Ele pega uma única palavra e faz todo mundo entender aquilo que precisa entender. Deus pode estar falando com pessoas aqui, ó, que você deveria estar na sua posição e você não está. Você deveria estar fazendo o que Deus chamou para fazer e você não está. Você está ainda aí pensando: será que devo, será que não devo? Eu acho que eu já sofri demais para poder fazer isso. E Deus está falando no seu coração: faz o que eu te chamei para fazer. Nós não estamos trabalhando pelas pessoas, é para Deus que nós trabalhamos. Você não faz por mim, pelo pastor do local da igreja que você vai, você faz para Deus. E às vezes a gente está tão preso com o que as pessoas fazem que nós deixamos de ver o que Deus quer que nós venhamos a viver. Então, irmãos, essa palavra, ela é algo que Deus está querendo trazer para que de alguma forma nosso coração seja tocado e possa haver confissão de pecados, arrependimento mesmo, sabe? Então, assim, que nós venhamos a ser transformados em nome de Jesus, amém, irmãos? O Senhor está para derramar algo grande sobre a terra, eu creio nisso. Tem pastores pregando, tem livros sendo escritos, panfletos, um monte de coisas, blogs, postagem no Instagram, de que algo grande que Deus quer fazer sobre a terra. E Ele vai fazer, porque se está escrito, vai acontecer. Amém, igreja? Amém. Certa vez eu e minha esposa queríamos colocar um adesivo no carro que nós íamos em outro carro. Está na Bíblia 3 pontos. Eu creio, acabou. Eu sei que vai acontecer, de alguma forma ou de outra. Vai acontecer. Então
Então, irmãos, o Senhor tem algo grande para nós, muito grande. Mas quanto mais alto o Senhor quer nos levar, mais profundo nós devemos ir. É como uma árvore, quanto maior ela é, maior é a sua raiz. Quanto maior é o prédio, mais profundo é o seu alicerce. Então o Senhor quer nos levar para algo grande, mas para alcançar isso nós precisamos ir mais fundo, confessar o que talvez nunca foi confessado, entender um erro como nunca entendemos que era um erro. Então qual que é a base para que a gente chegue nisso? Para ir no mais profundo é se arrepender, confessar os pecados e purificar os nossos corações dos erros. A palavra do Senhor diz: quem, pois, habitará no monte santo do Senhor? E a palavra do Senhor vai dizer que é os que têm mãos limpas e coração puro. Mãos limpas quer dizer, não toca naquilo que não é seu, não mexe naquilo que não deveria mexer. E coração puro, a palavra vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, o vosso corpo é bom. Se os olhos forem maus, quão grandes trevas haverá em ti. Então, como está o nosso coração? O que os nossos olhos têm visto, o que temos planejado. Inclusive a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago capítulo 4, versículo 8: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. E aí ele continua, ele fala: limpai as mãos e purificai os vossos corações. É a forma de se aproximar de Deus. Então nós precisamos estar limpos, amém, igreja? Então talvez você já confessou algo grande, mas existem algumas coisas escondidas que precisam ser confessadas, algumas formas que você tem pensado, alguns julgamentos que você tem tido e não era para ter, e talvez o Senhor quer que você hoje faça isso para Ele. Confessai, pois, os vossos pecados a Deus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Mas tem situações que não é só a Deus, porque a palavra do Senhor diz: confessai vossas culpas uns aos outros, sereis curados. O Senhor não quer só nos perdoar, mas Ele quer nos curar. Existe perdão que você pede para Deus, está resolvido, mas tem situações que precisam ser confessadas para alguém, amém? Alguém precisa ouvir essa confissão. Aleluia, Senhor. Aleluia. O dia do Senhor, irmãos, quando Ele vier, Ele é grande. Tem uma palavra que diz quão terrível é aquele dia, quão grande é o dia do Senhor. Então nós precisamos estar preparados, né? Grande é o dia do Senhor e terrível, quem poderá suportar? Nós precisamos estar preparados, amém, igreja? Precisamos tomar cuidado com o que nós estamos. Existem duas pessoas que são Nadab e Abiú, filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Eles pegaram e acenderam fogo estranho, né? Tomaram cada um seu incensário e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Ou seja, como é que ele diz? Cada um do seu quadrado, né, irmãos? Eu sou pastor, cuido do pastorado. O que é do louvor, cuida do louvor. O que é da recepção, cuida da recepção. Cada um do seu quadradinho, cada um cuida das suas coisas. Quando um quer tomar para fazer a coisa que é do outro fazer, talvez pode ser prejudicado. O Nadab e Abiú foi lá acender o fogo estranho perante o Senhor. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou e morreram perante o Senhor. Irmãos, os filhos do sumo sacerdote morreram. Por quê? Porque estavam fazendo o que não lhes era permitido fazer. Eu estava conversando com o meu chefe essa semana, eu dei muita risada, porque tá gravando, tá, né? Mas eu falei para ele: vou usar isso aí como exemplo. Ele falou: pode usar. Não sei ele ver. Ele falou que Jesus é bonzinho demais. Ele prefere a justiça de Deus. Porque Deus é o seguinte: tramou contra um líder, ele abre a terra, engole as pessoas e acabou. O cara quer perseguir o profeta, derrama fogo, mata os 50 que está lá, mata tudo. Aí, mas ele falou o seguinte: mas quando for para ser julgado no céu, eu quero ser julgado por Jesus. Eu falei: mas está aqui não, incrível. Que a justiça de Deus para os homens, mas para vocês você quer de Jesus, né? Então nós temos bastante risada com isso. Mas uma pessoa que não vem na igreja, não é crente, não é batizado, não aceitou Jesus, ele sabe como que Deus é, e ele sabe como que Jesus é. Inclusive deve saber como que é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que Deus, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça. Quando o Senhor vier, como é que vamos estar? O Nadab e Abiú fez o que não deveria, morreram. O Zato, onde não deveria, morreu. Quantas pessoas fez o que não deveria, morreram, irmãos? O Coré, junto com o grupo, se levantou contra o líder do Senhor, Moisés e Arão, morreram. Nós precisamos entender que nós precisamos estar em paz com o Senhor, bem, para que quando Ele vier, nós estejamos preparados.
Nós precisamos, irmãos, orar pelo avivamento, precisamos buscar isso, precisamos que o Senhor traga a bênção dele para a nação, mas precisamos que esse momento seja de bênção para nós e não de maldição, de paz. Precisa ser um momento bom sobre nós, amém? Então nós precisamos estar preparados, amém, igreja? E o que é o pecado para o Senhor? Lá no livro de Levítico e Êxodo, vai falar que em alguns momentos eles pegavam animais, chama de bode expiatório, né? Para expiar o pecado, para perdoar o pecado do povo. Então os sacerdotes pegavam os bodes e levavam, aí o outro pegava e queimava. Esses sacerdotes não tinham cometido pecado, eles estavam levando os animais para sacrificar e levar como pagamento de perdão do pecado do povo. Eles não pecaram, mas por tocar no animal, por estarem levando aquilo e botando fogo, eles não podiam voltar a entrar no arraial, porque eles estavam simbolicamente contaminados. Então eles tinham que ficar até o final do dia se purificando, de tão grave que é o pecado para o Senhor, irmãos. Talvez a pessoa não praticou, mas está junto, então se contaminou. Então o Senhor fala, se purifique, se limpa. Da mesma maneira nas nossas vidas hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós já estamos contaminados e não percebemos. Então existem coisas que nós precisamos nos limpar, amém, igreja? Precisamos nos limpar, irmãos. Precisamos pedir perdão para o Senhor, amém? Glória a Deus. Quando o Senhor começar a derramar o seu poder sobre a terra, aliás, já derramou em muitos lugares, mas dessa maneira que Ele quer derramar, o poder é algo muito grande. Por exemplo, o Play pode estar ministrando aqui e um aleijado que entrou sai andando na igreja. Ele pode estar ministrando um cego que entrou passar a enxergar. Ele pode estar ministrando uma pessoa que estava aleijada, levantava a perna, que estava com problema, levantar normal, sem problemas. E o que pode ocorrer? Pode ocorrer orgulho, pode ocorrer soberba. Eu posso, eu faço, eu tenho o poder do Senhor. E o Senhor diz na sua palavra, irmãos, que nós precisamos nos manter humildes. Nós precisamos nos manter humildes, porque nós não podemos deixar com que nada suba sobre a minha cabeça, não venha nenhum entusiasmo, nenhum sensacionalismo, nada. Eu preciso entender que eu não sou capaz de nada sem Deus. Nós não somos capazes de nada sem Deus, irmãos. Eu nem sequer poderia estar aqui em cima ministrando se não fosse Deus. Eu nem teria nascido se não fosse Deus. Então uma outra coisa que nós precisamos tomar cuidado também é como está o nosso coração com aquilo que Deus nos entregou para fazer. Talvez tenha que ter confissão de pecado nessa área também, porque tem pessoas que são orgulhosas, acham que podem tudo por serem ou fazerem alguma coisa, mas nós não podemos nada sem Deus, amém, irmãos? Então, irmãos, quando a pessoa acha que ela pode alguma coisa, quando ela acha que ela tem alguns direitos, ela começa a cometer algumas falhas, e o juízo do Senhor pode vir. O juízo do Senhor ele pode vir, e Ele usa profetas para poder decretar o juízo. Na época de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, no capítulo 4, bem no finalzinho, Barnabé ele vendeu a sua propriedade, pegou o seu recurso e colocou aos pés dos profetas, dos apóstolos. No capítulo 5 vem um casal chamado Ananias e Safira, e eles meio que estão fazendo a mesma coisa. Eles venderam a propriedade, pegaram dinheiro, só que eles entraram em um acordo: vamos guardar a metade e entregar metade para eles. Aí ela concordou, levaram a metade para eles. Quando chegou lá aos pés de Pedro, que lançou o dinheiro, o Pedro perguntou para ele e falou para ele o seguinte: falou para ele que ele não estava enganando eles, mas estava tentando enganar o Espírito de Deus, e não se pode enganar. E aquele homem caiu fulminado na frente dele. Quando chega a mulher, ele pergunta a mesma coisa para ela: foi por tanto que vendeu a moradia? Ela diz: sim, foi por tanto. Aí ele diz: ó, aqui está os pés de quem enterrou seu marido, quem levou, e vão te levar também. Ela caiu morta também. O juízo de Deus, irmãos, ele vem quando nós não estamos fazendo o que deveria ser feito. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos estar preparados para este momento. Eu e você precisamos estar preparados para isso. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é o mês que vem, se é o ano que vem, se daqui 10 anos, mas ele virá. E quando ele vier, como que eu vou estar? Então hoje é um dia que Deus pode estar preparando para você se limpar de algo, amém? Se limpar de algo que veio sobre a sua vida, você pode estar se livrando disso, amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, e não adianta você pensar o seguinte: mas eu estou com fulano de tal, então não vai acontecer nada. O Moisés estava perto quando Nadab e Abiú foi morto. O Davi estava perto quando Uzá tocou na arca e foi morto.
Não é por quem você está, é como você está. Não adianta estar na igreja se você não é a igreja. Não adianta estar com o pastor se você não serve a Deus Todo-Poderoso. Não adianta, nós precisamos estar com Deus. Moisés não conseguiria livrá-lo, porque quando Deus vem, irmãos, Deus vem, esquece, ninguém comanda mais nada, é do jeito dele. E não é porque Deus quer matar as pessoas, é porque Ele é tão santo que o pecado não fica diante de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, mesmo que nós tenhamos poder quando o Senhor vem, nós precisamos entender que tudo vem do Senhor. Nós precisamos ter consciência e falar: Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo. Sem o Senhor eu não pregaria, sem o Senhor eu não curaria, sem o Senhor eu não faria milagres. É o Senhor, amém, irmãos? A humildade deve permanecer em nós. Glória a Deus. Aleluia. Existe um avivamento que aconteceu, irmãos, em 1906. Não sei quem já ouviu falar ou se lembra disso, mas ele chama o avivamento da Rua Azusa. Foi lá em Los Angeles. Aconteceu em 1906. Existia um pastor local, que era o pastor William Seymour. Foi um avivamento tão grande que a partir daquele avivamento ali que aconteceu, surgiu inclusive a Assembleia de Deus que existe hoje, algumas igrejas pentecostais, porque eles começaram a entender que o derramado do Espírito era entendido através do falar em línguas, através daquela unção pentecostal. E aí começou a surgir igrejas, e eles foram nesse lugar, um lugar em que o Senhor desceu. Milhares de pessoas vinham para aquele lugar, de vários lugares, iam para lá, porque o culto começou e não acabou mais. Foi um dia, uma semana, meses, foram muito tempo rolando e não acabava o culto. Eles chegavam naquele lugar, pecadores saíam salvos. Eles chegavam naquele lugar cheios de problemas e saíam curados. Eu lembrei do Play, lembrei de você. Tem uma parte que fala que eles tinham uma fotografia muito antiga, que a parede da igreja estava cheia de bengalas. Cheio, porque as pessoas entravam aleijadas, saíam curadas. O avivamento só não ia acontecer. Então, quando a pessoa entra neste lugar, lá neste lugar aí na Rua Azusa 312, em Los Angeles, aconteceu isso. E o que marcou nesse avivamento? Um presbítero subiu no púlpito e ele começou a confessar os seus pecados. Todo mundo achava que ele era uma pessoa que vivia a palavra, que era santo, mas ele sabia que ele não era. Então ele subiu no púlpito e começou a confessar os seus pecados. E confessar os pecados é os seus pecados, é o pecado da pessoa, não é o pecado de outros. Porque tem gente que vem aqui não, mas em alguns lugares a pessoa sobe e fala o seguinte: eu quero confessar que eu acabei mirando com o fulano de tal, porque o fulano de tal xingou minha mãe, xingou meu pai, quebrou meu carro. Não, você não está confessando seu pecado, você está confessando mais o pecado da pessoa. É para você subir, quando for para confessar pecado, e falar o seu pecado. Eu pensei mal da pessoa, eu tramei contra a pessoa, eu fiz, não interessa o que ela fez, é você com Deus. E essas pessoas começaram a subir e confessar os seus pecados, Aí o derramar do Espírito Santo foi tremendo naquele lugar, irmãos. Inclusive, para vivermos coisas que a gente vive hoje, iniciou-se lá, nessa igreja, na Rua Azusa 312, lá em Los Angeles. Então nós precisamos entender que há uma grande responsabilidade sobre nós. Se nós entendermos que somos errados, nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, nós podemos estar plantando para uma futura geração não viver aquilo que estão imaginando que vão viver. Porque as pessoas estão achando que a próxima geração vai viver o pior momento do Evangelho da Terra. Mas nós podemos mudar isso, irmãos. Nós podemos fazer com que os nossos filhos sejam os avivalistas da geração deles. Nós podemos fazer com que os nossos filhos curem, façam milagres, preguem a outras nações e não sejam o que estão dizendo, que é uma geração, uma nação, uma geração fria, que só querem saber de internet, jogos e não querem saber de Deus. Não, isso pode mudar. E isso pode começar conosco. Não precisa os nossos filhos daqui 20 anos confessar os nossos pecados. Eles têm que confessar os pecados deles. O povo aqui da terra de Israel, aqui, quando eles estavam construindo o muro, nós lemos aqui no capítulo 9, que eles começaram a confessar as iniquidades dos seus antepassados. Porque eles perceberam que desde a época de Josué, até aquela época, eles não cumpriam alguns mandamentos do Senhor, mas foram muitos anos. Só que eles ficaram na Babilônia foram 70.
mais os anos anteriores, quantos anos foram que eles não cumpriam a lei do Senhor? Aí os filhos começaram a confessar os pecados do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, e o Senhor, eles têm que confessar os pecados deles, e nós precisamos confessar os nossos pecados. Da mesma maneira que nós não devemos levar maldição para eles, nós temos a responsabilidade de levar a bênção para a próxima geração, é estando limpos com o Senhor. Se nós estivermos limpos com o Senhor, a próxima geração será abençoada. Se nós estivermos mal com o Senhor, a próxima geração pode ser amaldiçoada. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo capítulo 20, que Ele é justo e Ele visita a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração. Mas Ele é misericordioso e bom, e Ele tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o servem. Quem são os que servem o Senhor, senão o justo, o que confessa os seus erros, que assume os seus pecados e começa a viver uma vida santa? Então o Senhor quer que nós façamos isso, amém, igreja? Ele quer que nós venhamos a preparar o caminho para o próximo. Para isso nós precisamos estar bem, nós precisamos estar limpos, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Quando João Batista pregava a palavra, o que as pessoas faziam? Confessavam os seus pecados. O João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. As pessoas vinham e se arrependiam. As pessoas confessavam os seus pecados. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que ele faz? Confessa os seus pecados. Ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo até 4 vezes mais. O que o Senhor diz quando ele confessa? Hoje chegou salvação nessa casa. Irmãos, a confissão nos leva para o centro da vontade de Deus. Quando Jesus chega perto do barco de Pedro, lá que ele ministra, vem a pesca ali maravilhosa, aí eles tentam pegar ali os peixes, o barco vai afundar, chama o segundo barco, deixam 2 barcos. O que Pedro fala? Senhor, aparta de mim. Ele está querendo dizer o seguinte: o Senhor é santo demais, eu sou pecador. Irmãos, quando a presença do Senhor vem, não há pecado que suporte. E é isso, Senhor, que eu peço essa manhã. É isso que eu peço, irmãos, nessa hora. Que a presença do Senhor seja tão grande aqui, que nós venhamos a entender que o pecado não pode fazer parte das nossas vidas. Que o Espírito Santo tome os nossos corações de um jeito que comece a vir coisa de nós que fala: eu não quero suportar mais isso, eu não quero mais viver isso. O Senhor, aparta-te de mim. O que o centurião de Cafarnaum fala para Jesus? Não sou digno de que entrei em minha morada. Por quê? Porque ele sabia o quão pecador ele era, olhando para a santidade de Jesus. Esse mesmo Jesus está aqui hoje, essa manhã, e Ele pode nos mostrar a sua santidade. Nós entendemos: eu sou pecador, eu sou falho, eu já deveria estar fazendo tal coisa e não estou, já deveria estar em tal lugar e não estou, ou não deveria fazer tal coisa e estou fazendo. Confesse para o Senhor os seus pecados. Irmãos, não tem como sermos de Deus sem confessar os erros. A palavra do Senhor vai dizer em 1 João que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e não temos parte com Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, na verdade, toda injustiça. Eu não sei o que é que Deus tem para a nossa igreja, irmãos, mas alguma coisa está por vir. Eu não sei o que é, mas Deus tem algo para fazer no nosso meio. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar preparados. Precisamos tirar todo orgulho de lado e assumir a responsabilidade. Eu estou errado, eu fiz tal coisa, ou não fiz o que deveria ser feito. E se nós estivermos limpos e purificados, irmãos, o Senhor vai fazer algo extraordinário no nosso meio. Aleluia, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, amém, irmãos? Hoje é um culto de ceia. Eu tinha até programado para fazer mais rápido a palavra. Falei para fazer em meia hora, que aí dá para fazer a ceia, e os irmãos meio-dia já estão em casa. Mas os homens fazem planos de projetos. Mas a última palavra é do Senhor, irmãos. Então se der vai dar, senão nós vamos prorrogar. Mas olha só, nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas nós precisamos inclusive saber como confessar os nossos pecados. Tem gente que não sabe como confessar o pecado. Tem gente que ele está cometendo um adultério. Aí
ele pega um outro irmão que já está com problema no casamento e vai lá confessar para esse irmão que tem problema no casamento que ele está cometendo adultério. Ao invés de se limpar, você está sujando mais ainda o outro. Tem gente que está com problema emocional ou psicológico, vai confessar os seus pecados para alguém que também está afetado emocionalmente, psicologicamente. Não vai ajudar, vai piorar a situação dele. Nós precisamos entender que nós vamos confessar os nossos pecados para alguém que está em um nível superior ao nosso, que vai entender o que nós estamos falando, não vai nos julgar, inclusive vai ter a capacidade de nos acompanhar naquela situação, de poder de vez em quando conversar, direcionar, orientar. Então, irmão, nós precisamos entender que nós não podemos sair só descarregando. Eu preciso confessar, então vem cá, fulano de tal. Irmão Leandro, vem aqui, eu quero confessar com você. Aí eu vou confessar algo que o irmão não pode suportar naquele momento. Então eu preciso saber até como confessar. Eu não posso subir no púlpito aqui e falar tudo que fizeram de mal para mim, por isso eu tive um sentimento ruim e vou confessar. Não, eu tenho que confessar o meu pecado, o meu erro. Eu não posso também, irmãos, achar que só confessando para Deus está resolvido, porque a cura talvez não venha. Tem gente que está abusando deste versículo. Tem gente que está abusando desse versículo e está só lá confessando para Deus. Não estou dizendo que você não deve confessar, deve sim. Mas por que não está curado e continua praticando as mesmas coisas? Porque você não foi curado ainda, não confessou para alguém, para a palavra do Senhor ser cumprida, que diz que o que ligar na terra será ligado no céu. Se dois reunidos em meu nome ligar, está ligado, irmão. Se você confessa, a pessoa ora com você e diz que está perdoado, o Senhor perdoou, está perdoado, acabou. Então nós precisamos entender que algumas coisas, algumas curas só acontecem quando confessamos com alguém. Amém? Aleluia, Senhor. Se você tem que pedir perdão para alguém, por exemplo, vamos dizer que a nossa igreja tem alguém que está com problema com outra pessoa. Não é no meio do público que se pede perdão para essa pessoa. É muito fácil ter um problema com o irmão Natan. Eu chego aqui agora, o irmão Natan sobe aqui no público de igreja. Eu quero aqui pedir perdão para o irmão Natan porque eu fiz isso, aquilo, outro. Talvez por constrangimento e para a igreja não ficar pensando que o irmão não perdoa, ele vai falar perdoado. Eu só estou usando como exemplo, tá bom? Mas dentro do coração dele, será que perdoa? Agora quando você vai lá na casa da pessoa, sozinho, você e ela, você vai lá falar assim, olha, eu queria te pedir perdão por causa disso e disso. Aí a pessoa vai falar tudo o que precisa falar para você, porque ela não vai ter constrangimento de nada, e você precisa ouvir tudo que ela precisa falar, para que sejam curados, tratados. Então quando é pedir perdão para alguém, não é em público que se pede, é para a pessoa. Inclusive o Evangelho de Mateus fala sobre isso, capítulo 18. Se o seu irmão pecar, vai você e ele conversar. Se o seu irmão confessar o pecado, se arrepender, ganhaste o teu irmão. Aí sim, se você foi lá e não deu certo, aí você vai com mais 2 ou 3, vai com mais 1 ou 2 lá na casa dele. Não deu certo também, aí sim leva para a igreja. Mas tem uma escada para seguir, amém, irmãos? Então nós precisamos até saber como pedir perdão, irmãos. Amém? Glória a Deus. E também não confesse o pecado para pessoas estranhas. Não confesse, ainda que seja alguém que você sabe que está na mídia. De repente na nossa igreja aqui vem um cantor, hoje vem cantar, adorar o Senhor. Aí no final do graças a Deus é uma pessoa diferente, é de Deus, vou lá confessar para ele esse pecado. Não adianta, ele não vai te acompanhar, ele não vai te apoiar durante um tempo, ele vai embora. Precisa ser com pessoas que te conheçam, que possam te acompanhar, amém, igreja? E outra coisa muito importante, quem ouve a confissão nunca sai da sua boca aquilo que foi confessado. Eu não sei quem já confessou na igreja católica, eu já fiz confissão lá. Sentava lá, começava a falar, aí ele dava lá aquela ordem lá que eu tinha que fazer algumas coisas para poder o meu pecado tá perdoado. E eu acho que tinha vezes que ele nem sabia quem era que estava ali. Porque tinha uma telinha, né, um monte de negócio, ele estava de lado, eu de lado também, só estava vendo de perfil, né? Você tem que ouvir a confissão do pecado do seu irmão dessa maneira. Faz de conta que você nem sabe quem é. Se ele está pedindo perdão, se ele está se arrependendo, está confessando, Deus está perdoando ele. Você só está ali para apoiar. E não fale para ninguém mesmo, porque
falar do pecado do outro, isso é pecado, é maledicência, irmãos. Deus não suporta esse tipo de pecado. Ficar falando do que o outro cometeu, nós não podemos fazer isso, isso é pecado grave. Amém, igreja? Então precisamos até saber como confessar. Aleluia. Irmãos, tem tanta coisa aqui que... Glória a Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo se revelar, não vamos conseguir permanecer como somos. Não dá. Por mais santo que a pessoa acha que esteja, ela sempre vai ter alguma coisa para confessar. A pessoa lê 10, cara, tem gente que é espiritual demais, né? É religioso às vezes, né? 10 capítulos da Bíblia por dia, eu oro 1 hora por dia, mas aí dentro dela, ela vê uma pessoa padecer necessidade, está na frente dela, está com recurso com ela, não ajuda. É religioso, só está lendo e orando, mas não está vivendo o Evangelho. Aí tem um outro que não leu a Bíblia, não orou, e aí passou a pessoa necessitada, ela ajudou. O que Tiago diz? A pura religião, a verdadeira religião pura e sem mácula é ajudar os órfãos e as viúvas na sua necessidade. Aí a pessoa acha que ler a Bíblia é orar, tem que ler, tem que orar, claro que tem, mas tem outras coisas. Aí a pessoa se acha santa, eu leio 10 capítulos, eu oro 2 horas por dia, eu vou na igreja em todos os cultos e reuniões. Aí quando o Espírito Santo vem, mas eu tramei mal contra minha mãe, contra o meu pai, eu fiquei pensando mal do pastor quando ele estava pregando. Que adiantou ler a Bíblia e orar? Eu estou falando isso, a comparação. Nós precisamos estar limpos quando o Senhor vier. Então quando o Senhor vem, irmãos, não tem quem não confesse pecado. Não existe. Então nós precisamos nos santificar, amém? Nós não aceitamos ficar perto do Senhor fazendo as mesmas coisas. Foi assim com Isaías. O que Isaías falou? Quando o Senhor chegou perto dele, começou a revelar o pecado. O Isaías falou: Senhor, eu que parei, sou um homem de lábios impuros. O que ele começou a lembrar? Das coisas que ele falou uns dias atrás. Meus lábios falou que não deveria. Aí o Senhor, aí você pode pensar assim: não, mas Isaías não tinha pecado. Se ele não tinha, por que o anjo trouxe Atenas para colocar na boca dele, para falar que a partir de agora seus pecados estão perdoados? É porque tinha. Então nós vamos entender, quando o Espírito vem, irmãos, não há quem consiga ficar sem pedir perdão de um pecado. A pessoa começa a lembrar de coisas, então nós precisamos nos lembrar, amém? Hoje, no nome de Jesus. E assim também foi com muitos de nós, quando entendemos que o Senhor é santo e que devemos nos santificar. Quantas vezes eu estava num culto normal, parece que não aconteceu nada, de repente uma palavra veio do altar e eu, meu Deus, aí comecei a chorar, pedir perdão para o Senhor. Senhor, estou arrependido, perdoa esse pecado. Mas até aquele momento eu não tinha percebido o peso que era aquilo, e que o Senhor hoje revela para nós os pesos dos nossos pecados, amém, igreja? Existem cultos, irmãos, em que a presença do Senhor é tão real que não conseguimos deixar de confessar os nossos pecados, não conseguimos permanecer como estamos. Então, igreja, se você tiver algo para confessar para o Senhor, hoje é o dia. Se você tiver algo para confessar para o seu irmão também, hoje é o dia, amém? Nós vamos fazer tudo misturado aqui hoje. O Ministério do Louvor pode subir aqui, o Ministério do Louvor. Eu queria convidar aqui os nossos irmãos Anderson e Renato, porque tem um momento da ceia. A ceia, ela representa a comunhão, né, irmãos? Nós estamos juntos, né, unidos. Mas tem um momento da ceia que nós chegamos ali no versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém, igreja? É você que vai se examinar, não é eu que vou te examinar. E aí a palavra vai dizer o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então eu gostaria que, nesse momento, nós vamos distribuir a ceia, né? Nós vamos orar, distribuir. Você vai receber a ceia aí no seu lugar. Eu gostaria que você já começasse a orar, quando você recebesse a sua ceia aí, já começasse a orar em cima de 1 Coríntios 11, 28. Comece a se examinar. Talvez nem precise, talvez só nessa palavra que foi ministrada, o Espírito Santo já ministrou em seu coração. Você já sabe que precisa pedir perdão. Já comece. Se tiver que ir até alguém, vá até essa pessoa. Às vezes não é para pedir perdão para ela, mas é para ter alguém junto com você e falar: olha, eu preciso de alguém. Aí vai lá nessa pessoa. E eu tenho certeza que nós temos nessa pessoa, nessa igreja, pessoas para te ajudar, para orar por você, para te abençoar, te abraçar neste momento. Amém, irmãos? Amém? Está pedindo perdão já? Aí já está rolando aqui uma restauração. É brincadeira. Ah, é verdade. Oh, Deus, isso é bom demais. Lá, dá uma salva de palmas, Senhor, irmãos. Já começou, já.
confessar para alguém, confesse. Se você tiver aqui, ó, então o irmão vai, amém? Nós vamos orar pelos alimentos. Ó, irmão, você vai receber um pote aí na sua mão aí, ó, personalizado, hein? Você receba aí esse pote e pensa assim: eu faço parte desse lugar, amém? Por isso que ele é desse jeito, para você olhar e lembrar que você faz parte aqui, amém? Vamos orar e abençoar. E aí os irmãos vão estar entregando para vocês. E nós vamos ter um momento de louvor aí livre, para que você, se quiser sair do seu lugar, se quiser se ajoelhar, se quiser deitar, faça o que você quiser. Mas ora, Senhor, confesse seus erros, confesse seus pecados. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo diferente no nosso meio, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante do Senhor, ó Pai, a ceia, Senhor, este alimento, ó Pai, este suco, colocamos diante do Senhor, pedimos a sua bênção, Senhor, que neste momento, Senhor, de comunhão, ó Pai, onde todos juntos esperamos uns pelos outros, ó Pai, mostrando que somos um só, ó Pai, neste momento o Senhor pode fazer grandes maravilhas, Senhor, eu creio e sei disso, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que haja cura em nosso coração, haja restauração, Senhor, haja renovo, Senhor, sejamos limpos em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre este momento, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então os irmãos vão distribuir a ceia. Você pega aí, fica com ela em suas mãos e vai orando ao Senhor. Se tiver que confessar os seus erros ao Senhor, confessa em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode apagar a luz, irmão. Aleluia. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde, não era só mais uma sedução, mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais uma sedução, mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse nome tem nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia, o inferno se acabou. Houve luz em meio à escuridão. Tudo incomodou. Mas ao terceiro dia,
faz nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. A entrega do seu Filho naquela cruz, Senhor. Ele se entregando por cada um de nós para que tenhamos vida, Senhor. Seu Filho entregou tudo por nós, Senhor. O Senhor entregou, Pai, o seu melhor por nós, para que nós pudéssemos um dia estarmos aí com o Senhor reunidos, Senhor. Há uma grande ceia sendo preparada para nós, Senhor. A sua palavra diz que o seu Filho somente beberá da videira novamente, Senhor, na glória. Nessa ceia que está sendo preparada, mas nós estaremos aqui em memória do Senhor, ó Pai, ceando, Senhor, periodicamente, Senhor, nos lembrando de tudo. E nesse momento de lembrança, Pai, a sua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ah, Senhor, toca os nossos corações, Senhor. Se existem pecados para serem confessados, Senhor. Se existem, Senhor, situações, ó Pai, onde estávamos vivendo que não deveríamos estar vivendo, Senhor. Senhor, toca os corações, a minha vida, de cada um que está aqui, Senhor, para que possa haver uma confissão de pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Fique à vontade do seu lugar, ore ao Senhor agora, coloque a sua vida diante do Senhor. Agradeça se tiver que agradecer, peça perdão se tiver que pedir perdão. Talvez o Senhor tenha ministrado no seu coração hoje atitudes que você já deveria ter tomado e não tomou, então peça perdão a Ele por ter retardado algumas coisas em sua vida por causa disso. Oh, aleluia, Senhor. A sua palavra diz, ó Pai, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, Senhor, para nos perdoar os pecados, livrar de toda injustiça. O Senhor quer te livrar hoje, o Senhor quer perdoar os seus pecados. Ah, Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado, Senhor, seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Oh, Deus de glória e louvor, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Santo
acharam-se santos, acharam que eram pessoas justas, quando entrou uma mulher que aos olhos daqueles homens era uma mulher pecadora, e ela se debruçou aos pés do Senhor, e ela chorava nos seus pés, enxugava os pés com seus cabelos, beijava os seus pés e ungia com o seu perfume. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse para ele que aquela mulher foi muito amada, pois muitos pecados foram perdoados. Ou seja, não importa o tamanho do seu pecado, ah, Senhor, Ele te perdoa, meu irmão e minha irmã. Ele nos perdoa. Ele perdoa o seu pecado, a sua falha, o seu erro, e Ele te recebe, Ele te perdoa. Aquela mulher foi perdoada sem ser uma palavra, mas ela estava ali chorando, debruçando os seus pés, demonstrando todo o seu arrependimento. E Jesus disse para o Simão: a quem muito é amado, muito foi perdoado. E ela foi perdoada, amém? O Senhor nos perdoa, amém, igreja? Louvado seja Deus. Pega aí a sua ceia, separa aí os seus potinhos, tira a tampinha. Na tampinha está o pão, já foi feito em formato de biscoito. Pegue em suas mãos aí. Aleluia, Senhor. Glória ao santo nome do Senhor. Aleluia, Deus. Todos estão com os alimentos, irmãos? Se existe alguém que está sem, tiver, levanta a mão que nós levamos até você. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, vai dizer o seguinte: Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei ou vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Em memória do corpo do Senhor Jesus Cristo, moído na cruz do Calvário. Comamos o pão. Aleluia, Senhor. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Glorifica o teu santo nome, Pai, pelo teu Filho, Senhor, que naquela cruz levou as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Senhor. Pelas suas pisaduras somos sarados, sarados. Eu e você, meu irmão, fomos sarados. Através do sacrifício do corpo de Jesus, nós fomos sarados. Eu te louvo, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Pega aí o seu suco. Aleluia, Senhor. Esse suco representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mateus 28, versículo 28, 26, versículo 28, vai dizer que é o sangue derramado para a remissão dos pecados. E Paulo ele continua dizendo aqui: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Tomamos o cálice. Aleluia! Aleluia, Deus. Ele está neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Está neste lugar. Aleluia, Deus. Quer saber onde Ele está? Aleluia, Deus. Quer saber aonde Ele está? Ele está nesse lugar. Está nesse lugar.
Yes, God.